Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre e gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática. Chame o máximo possível de amigos seus, irmãos, amigos pregadores, pastores, palestrantes, irmãos da sua igreja, para também fazerem com você o curso livre e gratuito de teologia aqui no canal. Curso básico e médio em teologia, tá bem? Estamos aqui colocando o nosso ministério à sua inteira disposição para que você possa ser abençoado, você possa crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bem? Nós estamos tratando sobre Novo Testamento, e você está sendo agraciado por esta aula, tá bem? Se você precisa de um material didático, um PDF, matéria escrita, você pode solicitar para a gente, num custo de apenas R$10. Se você quiser um material apostilado, R$40. Você não tem credencial de aluno, não tem credencial teólogo, você pode solicitar para a gente também. Tudo pelo 439-2001-2860. Nós estaremos atendendo você com todo carinho, tá bem? Você pode solicitar também outros cursos, que nós temos diversos cursos à sua inteira disposição, os cursos extracurriculares de teologia. Nós temos muitos cursos para você ser abençoados e agraciados, tá bem? Muito bem, vamos dar prosseguimento na matéria Novo Testamento, falando sobre a igreja em conflito e antecipação. As perseguições foram intensificadas cada vez mais. Alguns crentes cederam diante da tentação crescente e transgredir com o mundo. Novamente, porém, o Espírito Santo deu sabedoria e orientação por meio das cartas escritas por Pedro, por Judas e por João. Os crentes foram advertidos acerca das doutrinas falsas por meio do livro do Apocalipse. Foram encorajados a permanecerem fiéis a Cristo, a despeito do sofrimento desses servos, que foi oferecido uma magnífica visão da volta gloriosa de Jesus Cristo e a sua vitória total. As epístolas encerram uma poderosa mensagem para nós hoje em dia. Enfrentamos variedades similares de falsas doutrinas e de tentações, e estamos muito mais próximos do cumprimento das predições do Apocalipse do que os crentes que leram pela primeira vez. O âmago das epístolas são: a igreja opõe-se ao erro, a igreja antecipa o retorno de Cristo. Paulo já havia advertido os anciãos em Éfeso, Timóteo, Tito, de que homens perversos se levantariam e ensinariam inverdades ao povo, conforme Atos 20, 29 a 30. Os líderes do primeiro século da era cristã se debruçaram com esmero a ensinar contra falsas doutrinas e os falsos mestres. A epístola de 2 Pedro provavelmente foi escrita há algum tempo, entre 65 e 67 depois da era cristã. Seu conteúdo indica que Pedro mesmo a escreveu aos mesmos grupos de crentes a que enviara a primeira epístola. Parece que a situação deles se modificara, entretanto, agora estavam correndo mais perigo interno do que perseguições externas. Em sua primeira epístola, Pedro estabeleceu o contraste entre o verdadeiro conhecimento de Cristo e as heresias dos falsos mestres. Ele descreveu para os seus leitores quão completo é esse conhecimento e qual a sua origem, conforme 2 Pedro 1, 1 a 21. Advertiu sobre o caráter maligno e sobre as doutrinas destrutivas dos falsos mestres. Falou sobre atitudes da incredulidade que alguns teriam quando aproximasse
o dia do Senhor. Pedro concluiu exortando seus leitores a se prepararem para o grande dia, vivendo vidas piedosas. Os crentes que aceitassem a mensagem exposta por Pedro estariam bem equipados para identificarem os falsos mestres que surgissem em seu meio, para não se deixarem enganar pelos mesmos. A epístola, aliás, o esboço segundo Pedro, fala do verdadeiro conhecimento cristão, o conhecimento de Cristo e sua base, os falsos mestres e o julgamento deles, o dia do Senhor e a conduta. A epístola de Judas, o escritor da epístola de Judas era irmão carnal de Jesus e também de Tiago, conforme Mateus 13:55 e o Judas 1. Após a ressurreição, ele confiou em Cristo e se encontrava entre os que estavam no dia de Pentecostes. Posteriormente, ele partiu para viagens missionárias, assim como aconteceu com os outros irmãos do Senhor, conforme 1 Coríntios 9:5. Judas tem porções extremamente semelhantes a 2 Pedro, e é possível que Judas tenha lido a epístola de Pedro e sentido a necessidade de enviar uma epístola semelhante aos crentes que ele conhecia e que estavam sofrendo perseguições. Judas descobriu que os falsos mestres haviam entrado sorrateiramente na assembleia deles e decidiu enviar uma carta asseverando os crentes contra esses falsos mestres. A epístola não menciona o local onde viviam esses crentes. Alguns eruditos aludem a Jerusalém e também a Antioquia da Síria, conforme aconteceu no ano 70 depois de Cristo, um pouco antes do ano 70 depois de Cristo. Em sua epístola, ele escreveu sobre a conduta moral dos crentes e o futuro dos falsos mestres. Ensinou os crentes como deveriam reagir nessa situação, conforme Judas 17:25. O esboço da epístola ao Judas é tratando de apostasia, a perigosa presença dos falsos mestres, a descrição dos falsos mestres, a reação contra o ensino falso. Assim como Pedro, Judas também é uma epístola destinada a combater a apostasia e os que pervertiam o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo. Judas lembra que não deve ficar surpreendidos diante do aparecimento dos falsos mestres, assim enfrentar a situação, apegando-nos às verdades do evangelho e ajudando aqueles que foram enganados sutilmente. 1 e 2 João, Pedro e João avisaram os crentes para ficarem apercebidos dos zombadores da fé, que diziam que o arrebatamento não aconteceria e viviam uma vida imoral. O tempo passou e os falsos mestres mantiveram a ação. Agora diziam que Cristo não viera em carne, conforme 2 João 7. As 3 epístolas de João foram escritas para instruir crentes que estavam sujeitos a essas heresias e em convívio cristão. O autor das 3 epístolas foi o próprio João, o apóstolo, e mesmo que escreveu o Evangelho de João e também o Apocalipse de João. Na época da perseguição e destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, João mudou-se para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Foi exilado para a ilha de Patmos durante a parte final do imperador Domiciano, que é 81 a 96 depois de Cristo. Após a morte de Domiciano, João foi solto e retornou à sua atividade em Éfeso. As epístolas foram escritas entre 85 e 90 depois de Cristo. João falava com grande autoridade contra os que negavam a encarnação de Cristo. Os falsos mestres, acerca de quem João advertiu os crentes, não reconheciam a verdade de que Cristo realmente era homem. Uma aguinha. Eles tinham um ponto de vista de que a matéria é má e o espírito é bom. Portanto, achavam inconcebível Deus se tornar carne. Ensinavam que Jesus Cristo tinha apenas aparência de homem, mas na realidade era só espírito. Com isso,
ensinavam os crentes a viverem uma vida longe da matéria, dando ênfase para o espírito, ignorando totalmente tudo o que se refere à carne. Desse ensino herético surgiu o gnosticismo. Em contraste com esse ensino, João, que era testemunho ocular de Jesus, ensinou sobre a encarnação de Cristo entre os homens com veemência. João asseverou a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, conforme está em 1 João 1 e 1, 2 e o 2, 22 e 23. A ênfase das epístolas de João era fazer as pessoas acreditarem que Cristo se tornou carne entre os homens e concedeu a vida eterna a todos que crescem nele, conforme 1 João 5 e 13. As verdades apresentadas por João ia totalmente contra os ensinos heréticos dos falsos mestres da igreja da época. João ensinou a necessidade de se andar na luz como Jesus está na luz e advertiu a não amar o mundo, não se deixar ser enganado pelos falsos cristos. Recomendou amarem-se mutuamente, pois assim provariam serem filhos de Deus. O esboço de 1 João fala da certeza do crente, certeza para conhecer a verdade, certeza para andar na luz, certeza para ter unção divina, certeza para praticar o que é certo, certeza para mostrar o amor genuíno e a certeza para ter o Espírito Santo, e a certeza para reconhecer Cristo, e a certeza para observar mandamentos de Cristo, e a certeza para permanecer em Cristo. Epístolas de 2ª e 3ª João. A 2ª e 3ª epístolas são missivas curtas e pessoais que João enviou antes de fazer visitas pessoais. A 2ª epístola de João foi dirigida a certa senhora eleita e aos seus filhos, conforme 2 João 1. Essa frase poderia estar referindo-se a uma mulher e seus filhos, e poderia estar indicando uma igreja e seus membros. A 3ª epístola foi dirigida a Gaio, amigo pessoal de João. Essa epístola aborda a hospitalidade. Com certeza havia muitos obreiros que viajavam para cumprir ministério e dependiam de hospitalidade, conforme 3 João, versículo 7. Diótrefes era pastor na igreja onde Gaio era membro e obviamente se recusava a receber aqueles obreiros. Demétrio era um dos obreiros viajantes e levou a epístola de João a Gaio. Em sua epístola, João recomendou a Gaio que fosse hospitaleiro para com os irmãos que viajavam pela fé, conforme 3 João 1 a 8. Ele disse que desmascaria as atividades ordilosas de Diótrefes. As 3 epístolas de João nos dão um vislumbre do coração do apóstolo do amor, apóstolo João. Para ele, a verdade e o amor são qualidades inseparáveis. Quem conhece a verdade automaticamente ama. 2º e 3 João formam uma defesa contra as falsas doutrinas, os falsos mestres no seio da igreja. João mostra o quão importante é estar ligado à liderança espiritual para não cair na cilada dos falsos mestres. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso livre e gratuito de teologia no canal Teologia Didática. Faça já o seu pedido do mais novo lançamento da Didático Carvalho Publicações. Trata-se de um livro que fala sobre a pandemia, fé e comunhão para enfrentar a pandemia. Peça o seu já. Temos o livro digital disponível, apenas R$10. Você vai pedir pelo WhatsApp. Temos também a estatura do obreiro cristão. Peça o seu agora, peça o seu já, tá bem? Pelo WhatsApp 439-2001-2860. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso livre e gratuito de teologia, tá bem? Chame o máximo possível de amigos seus para também fazerem teologia gratuitamente aqui através do canal Teologia Didática. Basta se inscrever, dar um toque aí no inscrever-se e também dar um toque no sininho para que o YouTube possa te informar todas as vezes que você tem uma nova aula no canal, tá bem? Vamos para a próxima aula, se o Senhor nos conceder a oportunidade. Até lá, Shalom Adonai.